Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Boa noite, meus amigos. Muito obrigado pela presença. Nós vamos contar hoje com a doutora Lara Brandão, já conhecida de todos vocês, que vai falar para nós sobre o Covid, né? Muito além dos pulmões. Então, Lara, você está com a palavra. Muito obrigado. Estou sendo curto porque eu estou no meio da obra aqui. Daqui a pouco bate o martelo em cima de mim. Ok, eu vou iniciar o compartilhamento de tela. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre neuroimagem na Covid-19. A gente sabe que essa doença é uma doença causada por um tipo de coronavírus, existem vários tipos de coronavírus. O coronavírus responsável pela Covid-19 é o SARS-CoV-2, que é um vírus RNA. Essa é a representação do vírus, né? Isso é uma fotografia eletrônica da representação do coronavírus, retirada da internet. Aqui vocês veem os créditos. E esse nome coronavírus vem justamente desse aspecto em coroa que esse vírus apresenta. E é um vírus que inicialmente se acreditava causar uma doença predominantemente ou às vezes exclusivamente pulmonar, mas veio se mostrar uma doença que vai, na verdade, muito além dos pulmões e que pode comprometer vários órgãos e sistemas. Aqui nós temos o mecanismo de ação do coronavírus. O coronavírus ele tem uma proteína de superfície, que é uma spike protein. Essa proteína de superfície se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina e acaba deflagrando um processo inflamatório de maior ou menor gravidade em pacientes diferentes. Então, eu posso ter um quadro mais suave, posso ter um quadro mais severo, e esse receptor da enzima conversora de angiotensina, ele é abundante nas vias aéreas, ele é abundante nos pulmões, mas ele também existe nos vasos sanguíneos, ele existe também nos rins e no sistema nervoso central, podendo então haver o comprometimento neurológico. Aqui nós temos a representação do coronavírus, aqui o detalhe da spike protein, que é essa proteína de superfície, que vai então interagir com o receptor da enzima conversora de angiotensina e com isso deflagrar o processo patológico. É por isso que se diz que a expressão desse gene ACE2 facilita a infecção pelo coronavírus. O coronavírus é responsável, então, por uma doença que muitas vezes começa ou é predominantemente pulmonar, mas que pode afetar uma série de órgãos e sistemas. O paciente pode apresentar comprometimento renal, alguns pacientes evoluem para diálise, pode haver comprometimento cardíaco, resultando em miocardite, pericardite, aneurisma de coronária, pode haver comprometimento direto do endotélio, dos vasos, comprometimento da pele, comprometimento hepático e também gastrointestinal, e além disso tudo, o foco da nossa apresentação, que é o comprometimento do sistema nervoso central. Existem vários estudos mostrando que a semelhança do que aconteceu com o vírus HIV, o coronavírus, especialmente o SARS-CoV-2, ele é neuroinvasivo e ele é neurotrópico, ele gosta do sistema nervoso central, podendo infectar neurônios e células da glia. O SARS-CoV-2, ele tem sido detectado em neurônios de pacientes infectados, seguindo a distribuição do receptor da enzima conversora de angiotensina no sistema nervoso central. Cerca de 36% dos pacientes terão comprometimento neurológico, apresentando cefaleia, alteração do nível de consciência, crise convulsiva, alterações sensitivas, além de comprometimento do olfato e do paladar. Então, manifestações neurológicas podem ser vistas e, mais importante do que isso, as manifestações neurológicas podem ser a primeira manifestação da doença, e muitas vezes são mais evidentes naqueles pacientes mais severamente comprometidos. Então, é muito importante saber que o paciente pode ter só comprometimento do sistema nervoso sem nenhuma manifestação pulmonar, sem febre, sem coriza, sem tosse, apenas comprometimento do sistema nervoso central. Com relação ao mecanismo de entrada do vírus,
No sistema nervoso central, existem várias teorias, uma delas é a chegada do coronavírus por via hematogênica, pela corrente sanguínea, mas o que mais se considera, o mais importante, provavelmente o que mais acontece é a entrada por via inalatória, com comprometimento do epitélio olfatório e comprometimento da região fronto-basal, onde nós temos ali a área do olfato. E o vírus, então, acaba se instalando no sistema nervoso central. Aqui, a cavidade nasal, né, os ramos do nervo olfatório, o bulbo olfatório, e é por isso que muitos pacientes têm comprometimento do olfato, que a gente chama de anosmia. A anosmia pode ser a primeira e pode ser a única manifestação da doença. O vírus também pode chegar através de ramos do nervo trigêmeo. Então, não é só o nervo olfatório que traz o vírus para o sistema nervoso central, mas nós temos também ramificações do nervo trigêmeo na cavidade nasal e na cavidade oral, principalmente do segundo ramo do nervo trigêmeo, que é o nervo maxilar. Um outro nervo afetado é o nervo facial, que também tem ramificações na face. Alguns pacientes fazem só paralisia facial, só neurite facial, né? E um outro nervo comprometido é o nervo vago. O nervo vago também pode ser uma via de entrada, as ramificações do nervo vago no tronco cerebral. Uma vez instalado no sistema nervoso central, manifestações neurológicas podem acontecer sem que o paciente tenha qualquer manifestação de comprometimento pulmonar. Nós dividimos, então, os achados do coronavírus no sistema nervoso central baseado no mecanismo de ação desse vírus. Um deles é a ação direta do vírus nas células da glia e nos neurônios, assim como na medula. O vírus, uma vez que ele alcança o sistema nervoso, ele deflagra aquilo que se conhece como uma tempestade inflamatória. Há uma tempestade de citocinas, um processo inflamatório que pode ser tão severo que pode afetar os neurônios e as células gliais, astrócitos, oligodendrócitos, micróglia e ependimócitos, resultando em neurite, principalmente neurite olfatória, por conta da entrada pela via nasal, outras neurites, como neurite facial, neurite trigeminal, comprometimento do nervo trigêmeo, encefalites na região olfatória e na região temporal e comprometimento da medula. Todas essas são consequências da ação direta do vírus através da tempestade inflamatória das citocinas. Esse foi um artigo publicado em maio desse ano sobre a neurite olfatória, uma paciente de 25 anos de idade, técnica de radiologia, sem nenhuma história significativa, trabalhando durante a pandemia da Covid-19, apresentou tosse seca, que durou cerca de um dia, seguida de perda do olfato e perda do paladar, anosmia e digeusia. Não tinha febre, a ressonância foi feita com 3 dias de sintomatologia. Na imagem de frente, no plano coronal, nós vemos esse brilho, esse hipersenal na topografia de bulbo e trato olfatório, giro reto do lado direito, compara com o lado esquerdo. Aqui na fatia axial ou transversal, o brilho comprometendo o giro reto, a região olfatória direita, comparado com o lado esquerdo. E aqui nessa foto menor, os bulbos olfatórios com esse brilho, com esse hipersenal, por conta de uma encefalite, por conta de uma neurite olfatória. Nós sabemos que a anosmia pode ser a manifestação clínica predominante da doença. 28 dias depois, aquele brilho na topografia do giro reto não existe mais. Aqueles bulbos olfatórios brilhantes agora são atróficos e aqui na imagem axial, aquele brilho, aquele hipersenal também não existe mais. Então, a anosmia é uma manifestação clínica muito característica que em época de pandemia de coronavírus é praticamente patognomônica do quadro infeccioso. Esse caso é um caso do nosso grupo lá de Natal, que me foi cedido pela Micaela, paciente de 29 anos, aqui está errado, iniciou os sintomas respiratórios, né, no dia 9, 3 dias depois ela evoluiu com quadro de anosmia, a ressonância foi feita com 4 meses, e nós vemos esse brilho, esse hipersenal na topografia do bulbo olfatório, aqui a imagem de frente, a topografia da cavidade nasal, os olhos, e aqui nós vemos o bulbo na região
né? A topografia do bulbo olfatório mostrando esse brilho, esse hipersinal, e aqui no corte axial a mesma coisa, documentando, então, uma neurite olfatória numa paciente já com 4 meses de evolução do quadro. Essa paciente fez a COVID-19 no mês de abril e ela ainda persiste com quadro de anosmia. Então, a anosmia pode ser duradoura, não é sempre que a gente consegue mostrar alteração na região olfatória. Essa é uma paciente que fez exame comigo, uma paciente de 65 anos de idade, ela teve COVID-19 há 5 semanas, evoluiu com quadro de anosmia, a ressonância dela foi feita com 7 semanas do início dos sintomas e a gente não consegue identificar a alteração. Então, é importante saber que os achados de imagem nem sempre estão presentes no paciente com COVID-19 e podem ser limitados à fase precoce da infecção. Existe mais chance da gente identificar a neurite olfatória nos primeiros dias, principalmente nas primeiras semanas do quadro, do que já com quase 2 meses de instalação do quadro. Um outro tipo de encefalite que acontece por ação do vírus é a encefalite temporal. Isso foi publicado também esse ano na International Journal of Infectious Diseases, num paciente jovem que nunca viajou, quadro de cefaleia, fadiga, febre no mês de fevereiro. Os sintomas pioraram e 9 dias depois ele começou com crise convulsiva e alteração do nível de consciência. Ressonância com 20 horas do quadro mostra alteração de sinal no hipocampo. O hipocampo direito brilha quando eu comparo com o esquerdo. Numa fatia axial ou transversal, a área de encefalite à direita comparada com o lado esquerdo, a mesma coisa na difusão. O PCR dele foi negativo no suave nasal, mas foi positivo no líquor. Né? A gente sabe que o paciente com COVID-19 pode abrir o quadro com encefalite sem qualquer sintoma respiratório. Então, alguns aprendizados importantes desse caso. Primeiro, crise convulsiva e alteração de nível de consciência em época de pandemia por coronavírus pode ser por encefalite viral. Então, está recomendado ressonância de encéfalo nesse paciente. Segundo aprendizado importante, alguns pacientes têm mostrado PCR negativo, alguns pacientes só vão positivar na 3ª testagem com o PCR. E terceiro aspecto importante, o quadro de encefalite pode vir sem nenhum sintoma respiratório associado. Então, com relação à ação direta do vírus no sistema nervoso central, o paciente pode fazer encefalite de lobo temporal, apresentando clínica de crise convulsiva e ou alteração de comportamento, pode fazer encefalite na região olfatória, uma neurite olfatória, como nós vemos aqui, essa área brilhante na região do olfato e na topografia de bulbo olfatório, que nem sempre a gente consegue documentar por imagem. Se o paciente já chega numa fase avançada do quadro, nenhuma alteração de imagem é demonstrada. Um outro tipo de neurite, essa nós vimos com mais frequência até do que a neurite olfatória nos exames de imagem, foi o comprometimento do nervo facial. Esse exame é de uma médica. Essa paciente acordou com paralisia facial e dá para ver aqui direitinho a impregnação de contraste na porção intracanalicular do nervo facial, no gânglio do nervo facial. Aqui a história completa da paciente, uma paciente de 28 anos de idade, com paralisia facial periférica esquerda, sem febre, sem sintoma respiratório. Essa paciente fez esse exame comigo no dia 28 de abril. Nós vemos impregnação de contraste no nervo facial do lado esquerdo, aqui em maior aumento, porção intracanalicular, o gânglio geniculado, que é o gânglio do nervo facial, e aqui no plano coronal. Quando nós vimos essa imagem, nós sabemos que, historicamente, paralisia facial é vírus herpes. Entretanto, em época de franca pandemia, nós sugerimos a possibilidade de ser uma neurite pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2. Essa paciente fez o PCR 2 dias depois, positivo para a COVID-19. Então, a neurite facial é uma das manifestações de imagem do SARS-CoV-2. Um outro mecanismo de ação do vírus no sistema nervoso central é a citotoxicidade. O vírus, quando ele chega no sistema nervoso central, ele pode resultar numa tempestade inflamatória tão exuberante que deflagra uma liberação excessiva de glutamina e glutamato na fenda sináptica, que são aminoácidos excitatórios do sistema nervoso central,
cujos receptores são muito abundantes no corpo caloso. Esse foi um estudo publicado sobre isso, essa publicação tem cerca de 30 dias, sobre o efeito das citocinas no corpo caloso, que é a principal banda de conexão interhemisférica. O que acontece é que esse processo inflamatório muito exuberante causado pelo coronavírus acaba estimulando o astrócito, aqui nós temos a célula astrocitária, a liberar o glutamato e inibir a sua recaptura. Então, eu vou ter uma quantidade excessiva de glutamato na fenda sináptica e a gente sabe que o corpo caloso é vulnerável à injúria induzida pela tempestade de citocinas, porque tem muito receptor de citocina e tem também muito receptor de glutamato, especialmente nessa porção posterior, que é o esplênio do corpo caloso. Então, essa estrutura é alvo de agressão na infecção pelo coronavírus. Aqui nós temos uma paciente de 66 anos de idade, diabética, hipertensa, com doença coronariana e dislipidemia, 8 dias após um quadro de tosse e febre por coronavírus, evoluiu com rápido declínio respiratório, foi entubado, tinha um dedímero muito alto, isso é um marcador de mau prognóstico, isso é um marcador relacionado com grande chance de hipercoagulabilidade sanguínea. 10 dias depois, esse dedímero aumentou substancialmente para 10.000 e ela acabou evoluindo com fraqueza no dimídio direito. O que nós vemos é uma lesão isquêmica parietal esquerda, uma área de infarto e um extenso comprometimento calosal aqui na linha média. O exame de controle dela, o exame clínico mostrava letargia, ela ficou afásica, não conseguia falar, e o eletro mostrava ondas trifásicas, indicando uma paciente encefalopática, uma encefalopatia tóxica, e isso resulta do comprometimento do corpo caloso. Ressonância de controle mostra hemorragia nas lesões isquêmicas e a sequência de difusão mostra o comprometimento do corpo caloso, muito parecido com o comprometimento do corpo caloso que a gente vê no trauma, que a gente vê na hipóxia. Isso é por liberação de glutamato na fenda sináptica, isso é mecanismo de excitotoxicidade e vai produzir esse brilho na sequência flare e, às vezes, focos de sangramento associados. Então, uma das estruturas alvo de lesão na Covid-19 é o corpo caloso, uma banda importante de conexão interhemisférica que, quando comprometida, pode resultar num quadro de encefalopatia. Um terceiro mecanismo de agressão pelo coronavírus é o sistema, é o nosso próprio sistema de defesa. Se nós temos um agressor que incita uma resposta inflamatória exuberante, nós vamos precisar do nosso sistema imunológico para nos defender. Essa foi a primeira fotografia publicada sobre resposta autoimune ao coronavírus, foi publicada na revista Cell, e nós sabemos que se o nosso sistema imunológico responder de uma maneira muito severa, isso vai ser, na verdade, prejudicial. O que acontece é que isso pode deflagrar uma encefalomielite aguda disseminada, ou seja, comprometimento do encéfalo e ou medula, por efeito do sistema imunológico, uma encefalopatia necrosante aguda ou até mesmo um quadro de Guillain-Barré. São manifestações que resultam de uma ativação exacerbada do nosso sistema de defesa e que podem se apresentar de forma aguda ou subaguda. Esse foi um artigo publicado sobre a encefalopatia necrosante aguda, que é uma das respostas imunológicas ao coronavírus. Isso saiu na Radiology desse ano. Era uma comissária de bordo que, perto dos 60 anos, late 50s, apresentou 3 dias de tosse, febre e alteração do nível de consciência. Então, mais uma vez, alteração do nível de consciência em pandemia por coronavírus é igual à ressonância do encéfalo. Foi feito um workup laboratorial inicial negativo para a influenza. Por que a pesquisa do influenza? Porque ele é o principal vírus relacionado com a encefalopatia necrosante aguda. Uma vez que ele não foi encontrado, foi feita a testagem para coronavírus, que foi positiva no PCR da paciente. Essas são as imagens dela, mostrando a radiologia clássica de uma encefalopatia necrosante aguda, onde nós vemos esse brilho, esse hipersinal nos lobos temporais e principalmente esse comprometimento talâmico bilateral. Essa é a característica clássica de imagem da encefalopatia necrosante aguda. Algumas dessas lesões podem sangrar,
Essas bolinhas pretas são focos de hemosiderina nos lobos temporais e também nos tálamos. A hemorragia não é comum, ela acontece em 15 a 20% dos casos de encefalopatia necrosante aguda, então ela pode acontecer. E quando nós fazemos o Gadolini, esse realce periférico é o padrão mais comum. Então é muito importante a gente tomar cuidado e usar o nome correto. Isso não é encefalite, não é efeito direto do vírus. Isso é resposta do sistema imunológico. Então é uma encefalopatia autoimune, é uma encefalopatia necrosante aguda. Essa paciente foi colocada em imunoglobulina, houve receio de se fazer corticoide nessa época para ela, né? Era o início da pandemia. Então, nós sabemos que a encefalopatia necrosante aguda, ela classicamente é atribuída ao vírus influenza, mas ela pode acontecer em outras viroses, como no caso da Covid-19, e resulta de uma inflamação muito severa, uma tempestade de citocina, que leva à quebra da barreira hematoencefálica, mas não há invasão viral direta. É um mecanismo autoimune. Aqui eu trouxe 2 casos de encefalopatia necrosante aguda que nós tivemos no nosso serviço, relacionadas ao vírus influenza, que é o clássico. Essa é uma criança de 9 anos que chegou comatose tetraparética, apresentando acometimento talâmico bilateral, tálamo capsular interno e externo, aquele padrão de impregnação de contraste periférico, e aqui um bebê de 8 meses, um caso que foi discutido na nossa sessão de neuropediatria, também com lesão talâmica bilateral, agora com áreas hemorrágicas brilhando em T1 e pretas na sequência de susceptibilidade magnética. Então, qualquer que seja o vírus, seja o SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, como nessa publicação, seja o vírus influenza, como nessa menina que nós examinamos, e nesse caso que nós discutimos na nossa sessão, o que chama atenção, a característica radiológica fundamental da encefalopatia necrosante aguda é o acometimento bitalâmico e, clinicamente, um quadro de encefalopatia. Portanto, alteração de nível de consciência em época de pandemia é sinônimo de ressonância do encéfalo. Aqui eu trouxe alguns diagnósticos diferenciais para esse acometimento bitalâmico e que, por acaso, também fazem parte do contexto da Covid-19. Lesão bitalâmica secundária à trombose venosa. Nós podemos ter infarto talâmico por trombose de veias cerebrais internas, veia de Galeno e seio reto. A gente sabe que o paciente com Covid-19, ele é um clot former, ele é um formador de coágulo, altamente propenso à trombose venosa e arterial. Então, aqui o infarto da artéria de Percheron, que é uma artéria que faz uma irrigação bitalâmica. Então, eu posso ter lesão venosa e lesão arterial, produzindo acometimento bitalâmico, mielinólise extrapontina por distúrbio eletrolítico, e aqui o glioma, que tem um aspecto mais diferente dos anteriores, por conta de um acometimento mais assimétrico do glioma bitalâmico. Os demais, muito parecidos com a encefalopatia necrosante aguda relacionada ao SARS-CoV-2. As condições autoimunes que podem ser deflagradas por ação do vírus, né, são, em geral, a encefalomielite aguda, a encefalopatia necrosante, que nós vimos agora, e uma outra condição que é o Guillain-Barré. Isso foi publicado em abril de 2020 por um grupo da Itália, e logo depois nós tivemos a oportunidade de vivenciar um caso de Guillain-Barré. Um paciente que fez exame conosco, jovem, 25 anos de idade, quadro progressivo de paraparesia, ele foi perdendo a força nos membros inferiores e chegou para fazer o exame em cadeira de rodas. Apresentava também uma neurite facial à direita, uma paralisia do 7º nervo craniano direito. A hipótese clínica que foi feita pelo neurologista foi de doença desmielinizante, e ele fez essa ressonância em época de franca pandemia no Rio de Janeiro, no dia 14 de maio. Nós conseguimos documentar a neurite facial do paciente, impregnação de contraste no nervo facial direito, pegando a porção timpânica, pegando a porção mastoideia desse nervo. Conseguimos documentar uma neurite óptica. Olha o alargamento da bainha do nervo óptico comparado com o nervo óptico contralateral. E quando nós olhamos a medula do paciente, nós não vimos nenhuma justificativa para o paciente ter perdido a força nas pernas. Então, nós injetamos o contraste. Com a injeção do Gadolini, observem essas linhas brancas, essas imagens lineares de impregnação de contraste, representando o realce de contraste na topografia das raízes da caldequina, caracterizando uma radiculite, uma polirradiculopatia inflamatória pós-viral, um quadro de Guillain-Barré
Quando eu olhei essas imagens, em época de franca pandemia, eu telefonei para a médica do paciente e a primeira coisa que eu perguntei foi sobre sintomatologia de coronavírus. E ela me informou que esse paciente havia apresentado há uma semana anosmia e perda do paladar. Portanto, nós estávamos diante de uma radiculopatia inflamatória pós-viral, desencadeada pelo SARS-CoV-2. Nesse momento, o paciente estava com incontinência fecal, por conta do comprometimento das raízes da caudequina e parestesia nos glúteos. O líquor do paciente era inflamatório. O PCR para o coronavírus, para o SARS-CoV-2, foi negativo no líquor e depois ele foi confirmado 4 semanas mais tarde. Então, lembrar, PCR negativo não exclui o diagnóstico. Às vezes, você só consegue provar a doença na terceira testagem do PCR. Além de alterações autoimunes de apresentação aguda e subaguda, o paciente pode deflagrar um quadro autoimune crônico por ocasião do coronavírus. Na verdade, qualquer vírus, praticamente qualquer infecção pode servir de gatilho para o paciente abrir um quadro de esclerose múltipla, abrir um quadro de uma neuroopticomielite recorrente ou de uma doença neurodegenerativa. Então, não é diferente para o SARS-CoV-2, ele também pode servir de gatilho para deflagrar um processo desmielinizante, e nós tivemos a oportunidade de vivenciar e documentar um quadro desse. Paciente de 54 anos, foi internada com fraqueza na perna esquerda, hipoestesia no território de T4 para baixo e retenção urinária. Ou seja, sem dúvida nenhuma, um quadro de comprometimento de medula espinhal. Apresentou sintomas de Covid-19 uma semana antes. Então, o que ela tem agora? Ela tem agora uma neurite óptica bilateral. Essas são imagens de frente. Aqui é a cavidade nasal. Essa imagem escura é o nervo óptico. E esse halo branco grosso é o alargamento da bainha do nervo, atestando uma neurite óptica bilateral. Aqui nós temos em perfil a imagem da medula cervical e aqui embaixo a medula torácica. Observe o sinal normal da medula cervical, que é o cinza, e aqui embaixo o brilho, o hipersinal, o edema na medula torácica, documentando, portanto, uma mielite de segmento longo, que avança por mais de 3 corpos vertebrais, o que é típico de uma neuroopticomielite. No estudo contrastado, a medula normal aqui em cima e aqui embaixo a medula branca, captando o gadolínio. Além disso, essa paciente também fez radiculite, eu vejo impregnação de contraste nas raízes da caudequina e eu vejo um comprometimento do encéfalo clássico da clássico da neuroopticomielite, esse brilho que contorna o corpo caloso por baixo, nessa imagem em perfil, e aqui nas fatias axiais ou transversais, esse brilho entre os ventrículos laterais, em topografia subcalosal, topografia dos canais de aquaporina 4, classicamente comprometidos na neuroopticomielite. No estudo contrastado, a impregnação de contraste subcalosal na imagem em perfil, a impregnação de contraste interventricular e aqui no plano axial, né, uma lesão muito característica de comprometimento encefálico pela NOM. Então, reunindo as imagens dessa paciente, eu tenho no estudo de nervo óptico documentação de neurite óptica bilateral. No estudo de medula, uma mielite de segmento longo. Portanto, eu tenho uma neuroopticomielite com comprometimento encefálico em topografia de canais de aquaporina 4. Tudo isso diz para mim que essa paciente tem um quadro de NOM. Um quadro que foi deflagrado por uma infecção pelo coronavírus, que serviu, então, de gatilho para deflagrar um processo autoimune que foi confirmado no estudo do líquor. Essa paciente é AQP4 positiva, ela é IgG anti-AQP4 positiva no líquor, confirmando o diagnóstico. Um outro mecanismo de ação do coronavírus que agride o sistema nervoso central é a hipóxia. Nós sabemos que a hipóxia pode resultar numa multiplicidade de lesões encefálicas, lesões em núcleos profundos de substância cinzenta, substância branca, corpo caloso e tronco. Muita gente acha que a deficiência de oxigenação é resultante do comprometimento pulmonar. O comprometimento pulmonar é um dos fatores de hipóxia. O outro é o comprometimento do sistema nervoso central. Tem sido proposto que o potencial neuroinvasivo do SARS-CoV-2
responsável pela Covid-19, pode ser, pelo menos em parte, responsável pela falência respiratória que acontece no paciente infectado. O paciente infectado, que evolui com uma deficiência importante de oxigenação, pode necrosar o globo pálido. Nós que temos experiência em estudar hipóxia em crianças, nós vemos que o globo pálido é uma estrutura relativamente poupada na hipóxia do bebê. Entretanto, os casos de anóxia ou hipóxia severa, deficiência de oxigenação no paciente com coronavírus, agridem especialmente o globo pálido. Essa é uma paciente que trabalha conosco. Essa paciente, no dia 3 de julho, teve febre, calafrios, tosse e espirros. 2 dias depois internou, fez uma tomografia e o infiltrado pulmonar era discreto. Foi iniciada ivermectina e anita, 3 categorias de antibiótico, astro, amoxicilina e clavulin. Esse era o infiltrado pulmonar dessa paciente no dia 5 de julho. Aqui o pulmão normal, aqui a área infiltrada, uma área ainda pequena de comprometimento pulmonar no dia 5. 2 dias depois, no dia 7, ela piora, evolui com dispneia, dificuldade de caminhar e é feita uma nova tomografia que mostra uma piora do infiltrado e essa paciente é entubada. 7 dias depois, parada cardiorrespiratória por 5 minutos, a ressonância realizada mostra esse brilho na topografia dos núcleos profundos de substância cinzenta. Como é que eu sei que eu tenho lesão em núcleos profundos de substância cinzenta, nos núcleos da base? É só eu comparar com os tálamos. Os tálamos são cinza, esse é o aspecto normal. E aqui eu tenho brilho no globo pálido, no putamen e no núcleo caudado, evidência radiológica clássica de uma hipóxia severa. Aqui, de novo, o comprometimento dos núcleos da base, aqui o comprometimento do núcleo caudado, bilateralmente, comprometimento putaminal e comprometimento do globo pálido, além dos pedúnculos cerebrais. Aqui, cortes mais altos na altura de ventrículo lateral e plano supraventricular, mostrando um brilho em lobos frontais. Então, há também um comprometimento nas regiões frontais adjacentes ao sulco central, na área motora, na área perirrolândica, comprometida bilateralmente. Mais uma evidência de uma hipóxia severa. Quando nós fazemos a difusão, é nítido o contraste dos núcleos da base com os tálamos com aspecto normal, acinzentado. Entretanto, o globo pálido, o putamen e o núcleo caudado apresentam um brilho indicando uma hipóxia severa. A mesma coisa eu vejo na topografia dos pedúnculos cerebrais. Aquele brilho na difusão é preto no mapa de ADC, isso é difusão restrita, isso é injúria anóxica severa, e lá em cima eu já vejo um comprometimento da substância branca por desmielinização pós-anóxica, né, já com 14 dias de evolução. Então, é uma paciente que fez uma anóxia severa, comprometendo os núcleos da base, que passam a mostrar esse brilho, esse hipersinal, principalmente com comprometimento do globo pálido. Muito bem documentado na difusão, esse comprometimento dos núcleos profundos, especialmente na comparação com os tálamos. Portanto, a necrose hemorrágica do globo pálido é uma das manifestações de imagem da hipóxia no paciente infectado pelo coronavírus. Uma outra manifestação de imagem é a chamada DPHL, Diffuse Quasi-Hypoxic Leukoencephalopathy. O paciente faz um comprometimento difuso da substância branca com microsangramento associado. Anomalia difusional difusa, anomalia difusional e microsangramento em núcleos profundos e corpo caloso. Isso já é uma representação de uma hipóxia mais tardia. Paciente de 65 anos, diabético e hipertenso, admitido por falência respiratória secundária à Covid-19, complicando com infecção hospitalar por Klebsiella, necessitou diálise e foi transferido para a UTI. A ressonância foi feita com um mês de admissão, esse caso foi mostrado no congresso desse ano, e aqui nós vemos esse brilho na substância branca, que é a leucoencefalopatia difusa pós-hipóxica. Então, há um brilho na substância branca bilateral e aqui foquinhos de microsangramento, que tanto podem ser profundos como podem comprometer o corpo caloso. Quando eu vejo essas microhemorragias,
e acometimento difuso da substância branca. Isso atesta uma injúria hipóxica mais tardia. Aqui, um exemplo que eu trouxe para vocês de uma criança que nós examinamos há alguns anos atrás, para mostrar que a desmielinização pós-anóxica, ela não é uma exclusividade do SARS-CoV-2. Ela vai acontecer como uma consequência tardia dos episódios hipóxicos isquêmicos em outras viroses. Essa criança de 2 anos teve um quadro de gastroenterite, com dor abdominal, febre, crise convulsiva, foi hospitalizada e fez uma parada. Precisou 20 minutos de reanimação e aí ficou em ventilação mecânica. A ressonância dele foi feita 2 semanas após parada. No FLAIR, eu não consigo enxergar a alteração da substância branca. Entretanto, na difusão, eu vejo esse brilho bilateral. Olha o aspecto normal aqui por fora, é esse aspecto escurecido. Aqui, o brilho da substância branca comprometida, ela brilha na difusão, ela é preta no mapa de ADC. O que representa isso? Uma desmielinização pós-anóxica. Isso acontece em outras viroses que podem complicar com o evento hipóxico isquêmico. Um terceiro padrão de alteração hipóxica do sistema nervoso central do paciente é o microsangramento periférico. Então, as hemorragias podem ser corticais, além de comprometerem o corpo caloso, com hipersinal em flare no corpo caloso após intubação prolongada. É um padrão conhecido como microsangramento. Então, o paciente infectado pode ficar encefalopático depois de muito tempo intubado. Essa encefalopatia resulta de comprometimento calosal e resulta também de comprometimento difuso de substância branca e de microsangramentos. Também é um fenômeno tardio, é a microangiopatia trombótica da COVID-19. Essa doença, ela é uma microangiopatia trombótica aliada a um quadro de hipóxia silenciosa. O paciente vai ficando em estado crônico de hipóxia e faz alteração de substância branca e faz microsangramento também. Então, tudo isso aqui é manifestação tardia. Esse é um artigo que mostra a hipóxia silenciosa. Aqui, uma imagem inicial e aqui a imagem de controle. Na imagem inicial, nós não temos alteração e depois de um certo tempo internado, o paciente desenvolve acometimento difuso da substância branca e microsangramentos também difusos. Aqui em maior aumento, a desmielinização difusa da substância branca, que torna o paciente encefalopático, e microsangramentos periféricos, profundos e calosais, consequências de uma hipóxia muitas vezes silenciosa e persistente em pacientes graves e pacientes intubados. Aqui, um caso que foi mostrado no congresso desse ano, paciente com microangiopatia trombótica, UTI por tempo prolongado, o brilho no corpo caloso, os focos pretos de microhemorragia, também em núcleos profundos e também de localização periférica, secundários à hipóxia. Essa é uma criança que nós tivemos oportunidade de analisar, um menininho de 5 anos, internado 45 dias com síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid, evoluindo com disfunção neurológica, a interação. Essa criança já estava em uso de alta dose de cortisona. O que chama atenção nessa primeira imagem? Essa área escura no corpo caloso. Nós sabemos que o corpo caloso é um dos alvos da doença, seja por mecanismo de excitotoxicidade, liberação de glutamato na fenda sináptica, seja pela hipóxia. Outra coisa que chama atenção no exame dessa criança é que esse cérebro parece ter 90 anos. Eu tenho muito ventrículo, eu tenho muito sulco, todos esses espaços brancos são espaços de líquor. E isso vai acontecer em pacientes usando alta dose de cortisona. Nós estamos habituados a ver esse aspecto em pacientes com tumor cerebral em uso de cortisona, o parênquima murcha, isso depois volta, né? Dependendo do tempo do uso da cortisona, mas isso é muito comum nos pacientes em altas doses de cortisona. No corte axial, mesmo aspecto, eu tenho muito ventrículo, eu tenho muito sulco, e aqui eu observo o brilho, o hipersinal no corpo caloso, quando eu comparo o joelho com o esplênio, um foco de lesão na COVID-19. O axial flare documenta bem o comprometimento do corpo caloso entre os ventrículos laterais. Como eu já disse, pode ser por mecanismo de excitotoxicidade e ou por hipóxia. E quando nós olhamos a sequência para sangue,
essas bolinhas pretas são focos de microsangramento comuns na hipóxia prolongada relacionada ao SARS-CoV-2. Aqui, nós vemos evidência da hipóxia prolongada nessa criança, que é o comprometimento dos núcleos da base, inclusive com aquela necrose do globo pálido bilateralmente, muito bem demonstrada na sequência de difusão. Além de hipóxia, o vírus agride o sistema nervoso central através de um processo de coagulopatia. Nós sabemos que o coronavírus, ele é um vírus que induz a formação de trombo, a formação de coágulo, e a coagulopatia é, então, a manifestação mais comum da Covid-19, né, e muito grave nos pacientes com acometimento do sistema nervoso central. O SARS-CoV-2 infecta o endotélio do vaso, criando um meio ambiente propício para a formação de trombo, né, tanto nos pulmões, nos rins, na pele, quanto no sistema nervoso central. O aumento do número de strokes foi observado durante a pandemia da Covid-19. Mais pacientes começaram a chegar com acidente vascular isquêmico e acidente vascular hemorrágico, e por isso a anticoagulação é um dos targets, é um dos principais tratamentos para os pacientes infectados. E existe uma ligação íntima entre parâmetros anormais de coagulação, principalmente o dedímero, e as altas taxas de mortalidade na Covid-19. Esses pacientes podem fazer trombose venosa, o trombo pode ser de veia, pode ser de seio venoso. O que eu vou buscar na imagem é um infarto que não segue um território vascular típico. Então, nesse caso, ele não segue um território arterial. Eu vou pensar num trombo de veia cortical ou de seio venoso. Quando a trombose é de veia, as melhores sequências são o flare e a difusão, que vão mostrar o brilho nessas veias. Quando é de seio venoso, o estudo de seio venoso com angiorressonância venosa é bastante útil. A trombose também pode ser arterial, inclusive na artéria carótida. Então, strokes de grandes vasos foram observados durante os picos pandêmicos, né? O trombo arterial pode pegar um grande vaso, pode pegar ramo, pequenos vasos, pode fazer infarto em zona de fronteira vascular e pode fazer infartos extensos e bilaterais. A Covid-19, ela agride mais os pacientes idosos, imunocomprometidos e com comorbidades, como hipertensão, diabetes e obesidade. E foi observado, então, que a maioria dos pacientes que faz acidente vascular isquêmico e também hemorrágico cai nessa categoria de pacientes com comorbidades. Esse foi um estudo importante da New England, mostrando a oclusão de grandes vasos em pacientes jovens com Covid-19. Eles relatam 5 casos de stroke de grandes vasos abaixo dos 50 anos de idade no hospital em Nova York, todos diagnosticados com SARS-CoV-2. E olha que interessante, eles fazem uma comparação do número de casos durante 2 semanas de pandemia, entre março e abril de 2020, comparado com 2 semanas nos 12 meses anteriores fora da pandemia. O número de casos de infarto em território de vaso de grande calibre em pacientes abaixo dos 50 foi de 0,7 antes da pandemia e subiu para 5 durante a pandemia. Então, aumentou muito a prevalência de infarto em território de grandes vasos, o large vessel stroke. Então, a coagulopatia, a disfunção endotelial são complicações da Covid-19. Nesse gráfico que eles publicam, eu quero salientar 2 dados. O primeiro são os sintomas da Covid-19 nos 5 pacientes. Observe que em 2 deles não havia qualquer quadro respiratório, apenas o comprometimento vascular. Outro quadro que eu quero salientar são os sinais e sintomas do evento vascular nos 5 pacientes. Observe que 4 dos 5 pacientes tiveram redução do nível de consciência. Então, a redução do nível de consciência é um sinal de alerta para encefalite por coronavírus, para encefalopatia autoimune e também para um evento vascular. Aqui, os parâmetros laboratoriais que precisam ser usados no acompanhamento desses pacientes. Um deles é o dedímero, né? Valores de normalidade no máximo até 500. Observe que em um dos pacientes que fez infarto, o dedímero era normal.
No outro, o valor batia na trave, ainda dentro do normal, no limite superior, e em 3 pacientes, um dedímero extremamente alto, que é um fator de risco, é sempre um sinal de mostrando que a trombose está relacionada com a atividade inflamatória causada pelo vírus, ou seja, a tempestade de citocinas. O mecanismo da trombose viria, então, da ação inflamatória do vírus, que propicia a formação de placa. A inflamação leva à aterosclerose. Essa placa é instável e se rompe. Então, há ruptura de uma placa vulnerável, criando um meio ambiente trombogênico. O vírus também tem a sua ação direta em cima do vaso, levando a dano endotelial e, consequentemente, criando um meio ambiente para trombose. O trombo formado resulta na evolução do infarto, no aparecimento do infarto. Então, esse é um caso desse artigo de uma paciente com alteração dos níveis de gordura dislipidêmica, febre, perda de consciência e desvio do olhar. Aqui existe um trombo em ramo de cerebral média, um trombo de carótida interna, uma placa grande e irregular na carótida, existe todo um ambiente trombogênico nesses pacientes, e ali em cima, oclusão de cerebral médio. Então, esses pacientes podem fazer mais de uma lesão vascular arterial simultaneamente. Os achados desse estudo mostram um risco aumentado do large vessel stroke, do infarto de grandes vasos, por trombo intracarotídeo nesses pacientes que têm fator de risco para doença vascular, como diabetes, hipertensão, tabagismo. Lembrando que 6 pacientes estudados não tinham qualquer sintoma de Covid-19 ou tinham sintomas leves. Então, mesmo os casos leves, com febrícula, com tosse, podem resultar em formação de trombo com ruptura de placa, trombose e, finalmente, infarto. Esse é um outro estudo sobre isso, falando das complicações neurovasculares da Covid, junho desse ano, mostrando que a formação de coágulo é um dado importante na severidade e mortalidade da doença, e que, além do coágulo arterial, o paciente faz trombose venosa, muitas vezes sem os fatores de risco clássicos para uma trombose. Ou seja, a simples infecção pelo vírus já é um fator de risco suficiente. Então, as complicações neurovasculares são comuns e variadas, incluem infartos, oclusões arteriais múltiplas, trombo intraluminal com ou sem hemorragia, e essas complicações vasculares são multifatoriais. O vírus lesa diretamente o endotélio, há um estado de hipercoagulabilidade sanguínea, e a hipóxia também contribui para o estado de coagulopatia. Então, esse é um caso desse artigo, num paciente de 40 anos, diabético, hipertenso, obeso, dislipidêmico, PCR positivo. Após um quadro de tosse, ele evoluiu com alteração de estado mental, visão borrada e cefaleia, infarto parietal bilateral, trombo no interior das artérias carótidas. Aqui, paciente com fator de risco também, diabética, hipertenso, obesa, 10 dias após um quadro viral com infiltrado em vidro fosco, um dedímero muito alto de 12.000, evoluiu com alteração de estado mental. Só foi testar positivo no terceiro PCR. O infarto parietal, paramediano do lado esquerdo, brilha na difusão, tem vários focos de hemorragia no infarto e outros focos espalhados, que podem ser por coagulação intravascular disseminada ou hipóxia. Então, a Covid-19 é um fator independente de risco para infarto arterial, assim como para trombose venosa. Esse artigo aqui não foi publicado ainda, ele já foi aceito pela JNR, vai ser publicado em breve. E aqui é um estudo do grupo da Itália mostrando que o infarto é a principal manifestação de neuroimagem na Covid-19. Eu vou compartilhar com vocês uma paciente que fez exame conosco recentemente, hipertensa e diabética. Há 2 semanas ela teve cefaleia e perda de visão no olho esquerdo, dificuldade de verbalizar, ficou plégica, foi ficando com fraqueza nos braços e pernas, pior do lado esquerdo, e perdeu completamente o movimento das pernas. Chegou na clínica sem andar. Chegou na clínica em cadeira de rodas. O detalhe é que 4 a 5 semanas antes desse quadro, ela teve infecção confirmada por Covid-19. Fez algumas tomografias em UPAs que foram normais. Então, nós tínhamos que investigar
por que essa paciente que teve Covid-19 evoluiu com perda de visão no olho esquerdo e incapacidade de andar. Aqui, as imagens que mostram por que a perda de visão no olho esquerdo. Ela fez um infarto no lobo occipital direito. Compare com o lobo occipital esquerdo. Essa área brilhante é a área da visão. Então, isso justifica completamente a perda visual dela. Observe que existe um foquinho de alteração no corpo caloso, provavelmente por mecanismo de citotoxicidade. Então, está justificado o infarto no lobo occipital direito. Aqui nessas imagens em perfil, nessas imagens de lado, eu tenho aqui o lobo occipital e eu vejo foquinhos de sangramento de permeio àquele infarto. Aqui na difusão e no mapa de ADC, a representação daquele infarto fica muito nítida, ele brilha na difusão, ele é preto no mapa de ADC, isso diz para mim que esse é um infarto de 2 semanas de evolução, consistente com a história dela, de 2 semanas de perda visual, e eu tenho também alteração calosal. Isso aqui não é infarto no corpo caloso, isso é lesão por liberação de glutamato na fenda sináptica. Então, aqui eu justifico a perda de visão. A observar a impregnação de contraste na área do infarto por quebra de barreira, atestando mais uma vez o infarto subagudo. Faltava justificar o fato dessa paciente ter perdido o movimento nas pernas. Aqui nas imagens de frente, no plano coronal, eu vejo lesão bilateral, comprometendo o pedúnculo cerebelar médio. Aqui no corte axial, a fileira de cima, fatias transversais na altura do tronco cerebral em flare. Na fileira de baixo, nós temos imagem em T2, na altura de tronco e cerebelo, acometimento bilateral de pedúnculo cerebelar médio, infarto no território da AICA, artéria cerebelar anteroinferior, responsável pela irrigação arterial dos pedúnculos cerebelares médios. Na difusão, a lesão brilha. No mapa de ADC, ela é preta. Isso indica um infarto subagudo consistente com a história de 2 semanas de evolução de perda dos movimentos. Além do infarto de pedúnculo cerebelar médio, ela também infartou os pedúnculos cerebelares inferiores, ou seja, ela comprometeu pedúnculos cerebelares inferiores e médios, estruturas responsáveis pelo equilíbrio, pela manutenção e iniciação do movimento voluntário. Então, essa paciente não vai conseguir andar. Aqui, nós reunimos as imagens de difusão que mostram as lesões arteriais que essa paciente fez. Ela fez lesão de pedúnculo cerebelar inferior, território de irrigação da paica, artéria cerebelar póstero inferior. Aqui nós temos o território de irrigação da AICA, pedúnculos cerebelares médios. E aqui, irrigação de artéria cerebral posterior, infartos arteriais múltiplos numa paciente com Covid-19. E aqui nós fizemos, então, a angiorressonância dela. Eu não consigo ver a artéria vertebral direita, provavelmente ocluída, e a artéria vertebral esquerda toda irregular. Vamos comparar, por exemplo, com a artéria cerebral posterior, muito mais lisa. Aqui eu tenho uma basilar um pouco irregular e uma artéria vertebral toda irregular, cheia de placa. Nós sabemos que a infecção pelo SARS-CoV-2 propicia a formação de placas e, mais do que isso, de placas vulneráveis, resultando em fenômeno tromboembólico. Aqui, uma outra girada, uma girada mais oblíqua, mostrando o comprometimento muito severo da artéria vertebral esquerda e a não visualização da direita. Essa paciente, para completar, trombosou também seio venoso. Aqui eu tenho o seio transverso e o seio sigmoide do lado direito, normais, o seio transverso esquerdo é hipoplásico e o seio sigmoide trombosado. Então, ela fez, na verdade, 2 tipos de injúria vascular, comprometimento arterial e comprometimento venoso. Esse foi um outro paciente que fez exame conosco, 56 anos de idade, já chegou em uso de Xarelto, porque ele tinha feito trombose venosa profunda de membros inferiores durante internação por Covid-19. Ele ficou 1 mês no CTI, né, e evoluiu com dormência parieto-occipital. Por isso, solicitado o exame do encéfalo com angiorressonância arterial e venosa. Então, nós já sabíamos que ele tinha tido Covid, já sabíamos que ele tinha feito trombose venosa profunda. Agora, ele tinha alteração encefálica. E o que nós vemos quando nós começamos o estudo das artérias intracranianas, no estudo arterial, o trombo de metahemoglobina, esse brilho na topografia do seio sigmoide e da veia jugular interna do lado esquerdo. Isso é um trombo, ele não existe do lado direito.
Aqui na representação em perfil, o seio sigmoide preto normal do lado direito, o seio sigmoide trombosado do lado esquerdo. Aqui o corte axial em flare, olha o brilho causado pelo trombo dentro do seio venoso. Quando você injeta o gadolínio, você esconde o trombo. Lembrando também que o trombo crônico capta contraste e você pode não ver, né? Então, olhar aqui no flare a presença do trombo e no estudo de seio venoso, eu tenho o seio transverso e o seio sigmoide normais à direita, um seio transverso hipoplásico à esquerda e eu não tenho a representação do seio sigmoide, que está trombosado desse lado. Aqui, de novo, em maior aumento, seio sigmoide trombosado. Aqui eu não vejo o seio sigmoide. Essa imagem, ela pode ser comparada com o lado normal, que é o outro lado, e comparada com a imagem do trombo, exatamente nessa topografia, um caso de trombose venosa intracraniana, num paciente que fez trombose venosa profunda de membros inferiores relacionada à Covid-19. Aqui um caso bem mais grave, 45 anos, obeso, deu entrada no hospital já em tratamento para Covid, diagnosticada 15 dias antes, por conta de tosse e febre, inclusive com PCR positivo. Estava em uso de ivermectina e astro, melhorou da febre, mas com 15 dias do tratamento veio uma dor de cabeça severa, náusea, vômito, um quadro de hipertensão intracraniana. A tomografia foi feita, mostrou sangue, ressonância do dia 16 de julho, mostra a presença do trombo no seio venoso, com uma grande área de edema no parênquima temporo-occipital, aqui do lado esquerdo, essa área escura. Na imagem de frente, eu vejo a presença do trombo no seio venoso e eu tenho aqui o infarto venoso. Ele não segue um território arterial clássico, é um infarto grande na região temporo-occipital esquerda e pega também o corpo caloso. Nas imagens em axial, olha a extensão do comprometimento parenquimatoso, secundária à trombose venosa, uma lesão bem grande na região temporo-occipital esquerda e também cerebelar. A difusão brilha, mas ela é bem heterogênea porque existe sangue de permeio. As sequências para sangue mostram essas áreas pretas. Isso é hemorragia em cima da lesão. Isso é infarto venoso com grande quantidade de sangue. Não capta gadolínio nessa fase. E aqui nós vemos o seio venoso normal do lado direito e a ausência de opacificação do seio venoso do lado esquerdo por conta da presença do trombo, que a gente documenta bem na angiorressonância venosa. Na veia jugular interna do lado esquerdo, na imagem axial, seio transverso, seio sigmoide, veia jugular interna com fluxo à direita, sem fluxo à esquerda, um caso grave de trombose venosa, com muita repercussão no parênquima. Esse paciente foi submetido a uma craniectomia descompressiva para deixar escapar o encéfalo dele por conta da hipertensão intracraniana, evoluiu com mais hemorragia e acabou evoluindo para óbito. Nós temos que lembrar de situações que podem simular eventos vasculares no paciente com Covid-19. Se o paciente faz uma leucoencefalopatia hemorrágica por hipóxia, isso pode parecer um evento vascular. Paciente com encefalomielite aguda disseminada, ou seja, reação autoimune, pode simular stroke. E o paciente com PRAS, encefalopatia posterior reversível, que é edema parenquimatoso, que pode complicar com o sangramento e simular um evento vascular. Então, o PRAS, a encefalopatia posterior reversível, é uma das manifestações de imagem na Covid-19. Isso pode acontecer, na verdade, em qualquer paciente com doença grave, qualquer paciente hospitalizado por muito tempo, que tem oscilação de pressão arterial, né? E o mecanismo vem, de novo, da tempestade de citocinas, uma hiperinflamação, né? E essa tempestade de citocinas vai direcionar os linfócitos e os macrófagos para o foco da infecção, né? Então, eu tenho o mecanismo de muito processo inflamatório, muita atividade imunológica. A consequência é a quebra da barreira hematoencefálica e o aparecimento do edema vasogênico. Então, a encefalopatia
posterior reversível, que cursa com alteração de nível de consciência, alteração visual e crise convulsiva. Acontece nos pacientes com COVID por conta da tempestade inflamatória, por conta da ligação do vírus no receptor da enzima conversora de angiotensina no vaso, por conta da hipóxia, que é um trigger de atividade inflamatória. Tudo isso torna esse paciente vulnerável às variações de pressão arterial e ele pode fazer edema parenquimatoso. Soma-se a isso o acometimento hepático com consumo dos fatores de coagulação, levando a um processo de coagulação intravascular disseminado. Então, esse é um exemplo do artigo mostrando o PRESS num paciente piloto de 48 anos, testou positivo para COVID-19 em março, começou com febre, piorou da febre, dificuldade respiratória, foi para ventilação mecânica, evoluiu com choque, e aí no paciente internado, oscilação de pressão arterial. Clínica de PRESS com alteração de estado mental, né, e alguns parâmetros de mau prognóstico, aumento de LDH e do dedímero, edema parenquimatoso de localização posterior. Edema parenquimatoso de localização posterior, aspecto de imagem clássico da encefalopatia posterior reversível de qualquer natureza. Isso não é uma exclusividade da COVID-19, é um padrão conhecido por quem faz neuroimagem. Com sangue associado, que pode acontecer em alguns desses pacientes, e além daquela hemorragia superficial, ele tinha outras, né? E hemorragia no paciente com COVID-19, ela é multifatorial. Pode ser por coagulação intravascular disseminada e pode ser por hipóxia. Lembrar que na COVID-19, alterações encefálicas podem surgir como complicação do uso do anticoagulante ou complicação do curso da doença, como alterações laboratoriais de trombocitopenia e consequente sangramento. Esse paciente com pneumonia por COVID sangrou no cerebelo após iniciar a heparina. Então, a heparina é um dos medicamentos usados no paciente infectado e aqui uma complicação do tratamento, uma hemorragia extensa com áreas hiperdensas no parênquima cerebelar. Aqui uma coleção de casos mostrado pelo Pone Bellani no congresso desse ano de várias hemorragias parenquimatosas em pacientes em uso de anticoagulante. Então, o próprio tratamento também pode ter as suas consequências. Às vezes até com hemorragia subaracnoide. Nós temos o hábito de achar que hemorragia subaracnoide é ruptura de aneurisma. Esse era um paciente COVID-19 sem aneurisma no estudo angiográfico. Portanto, hemorragia subaracnoide não aneurismal relacionada com a própria doença e com o seu tratamento. Uma outra complicação neurológica é a hipertensão intracraniana. Esses pacientes podem fazer um quadro de pseudotumor. Esse artigo foi publicado pelos nossos colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, meu amigo Fábio, Fernando, meu amigo Edson também, né, sobre hipertensão intracraniana na COVID-19. Então, alguns pacientes fazem um quadro de cefaleia severa. É lógico que a cefaleia severa pode ser justificada por uma trombose venosa, por exemplo, mas às vezes o que a gente encontra são sinais de hipertensão intracraniana. Esse foi um paciente que nós examinamos com cefaleia pós-Covid e nós temos evidência clara de hipertensão intracraniana. O contorno posterior do globo ocular, ao invés de redondo, ele está retificado. Existe uma indentação para dentro da órbita na topografia do disco óptico. Alargamento da bainha do nervo óptico também é demonstrada um quadro de hipertensão intracraniana relacionado ao COVID-19. Infecções secundárias acontecem em qualquer virose. Qualquer virose pode complicar com uma bactéria. Essa criança foi discutida na nossa sessão de neuropediatria. Um menininho de 11 anos, há quase 2 meses, internado por COVID-19. O quadro começou com febre, cefaleia. O primeiro diagnóstico dele foi sinusite. Após idas e vindas na emergência, começou a fazer crise convulsiva. Chegou a ter 7 crises num único dia. A mãe percebeu uma fraqueza no dimídio esquerdo. Diante de uma suspeita de Covid, em franca pandemia, o paciente testou positivo, né, no teste rápido, que foi confirmado por sorologia. Foi feita uma tomografia de crânio, com suspeita de abscesso frontal, e o líquor mostrava aumento de proteína. Transferido para o Hospital Jesus, o paciente já chega com uma paresia, já melhorando, quadrantopsia, mantendo febre,
E essa é a ressonância do paciente observar que essa criança tem uma coleção extraaxial. Além dessa coleção, ele tem uma área de edema no parênquima frontal, uma área de cerebrite, um processo inflamatório. No axial flare, nós vemos a imagem da coleção alongada junto da superfície frontal e vemos a imagem da cerebrite. A difusão, com esse brilho na difusão e esse aspecto preto no mapa de ABC, me diz que aquela coleção é pus, é uma coleção infectada. Então, nós temos um paciente com pus, com uma coleção extraaxial infectada e uma alteração inflamatória no parênquima adjacente. Eu tenho, então, uma área de cerebrite aliada a uma infecção, aliada à presença de um empiema, uma infecção purulenta, uma coleção purulenta, com uma carapaça de impregnação de contraste ao redor, que eu vejo na fatia axial, na imagem em perfil e nessa imagem de frente. Uma infecção bacteriana em cima de um paciente COVID-19. Esse paciente não regrediu esse empiema, mesmo com 20 dias de antibiótico terapia, e mostrava, no momento desse exame, piora neurológica, com hemiparesia esquerda, tetose, distonia e alterações de reflexo e clônio. Então, eu procurei mostrar as manifestações do coronavírus no sistema nervoso central, baseado no mecanismo de ação do vírus e na consequente resposta do sistema nervoso. E achei na internet essa foto interessante, muitos de vocês já devem ter visto. Would you still go out if you could see it? Será que a gente sairia de casa? Não sei, ainda bem que a gente não vê. Eu queria agradecer ao Bebeto a oportunidade de mostrar um pouco dos nossos casos e agradecer a todo mundo que está nos assistindo, e passar aí a palavra para o Luiz Alberto e para o Carlos. Muito obrigada. Esse é meu e-mail. Quem quiser mandar alguma pergunta que eu possa ajudar, eu estou à disposição. Eu vou interromper o meu compartilhamento de tela. Eu acho que já caiu aí na... Bebeto, tá? Interrompi aí para você. Lara, muito obrigado pela tua participação. A sua aula foi brilhante, você conseguiu colocar coisas de uma maneira fácil de entender e subdividindo, essa negócio da tempestade de citocina é uma coisa, mostrar que tem lesões que não tem o vírus presente ali. Então, é uma porção de coisas que a gente tem que ir arrumando na nossa cabeça. E você tem uma variedade de coisas, de neurites, de encefalites, uma coisa que conseguiu arrumar muito bem, só você mesmo. Então, meus parabéns. E eu quero colocar agora, quem quiser fazer alguma pergunta, nós estamos abertos. Alô, pergunta, gente? Acho que é muita coisa, né, Bebeto? É muita coisa. Eu achei muito interessante a questão que às vezes a gente, por exemplo, aquela encefalite, encefalopatia necrotizante. Você tem que saber que aquele ali é relacionado com o storm, não é relacionado com a presença do vírus. É muito, as lesões de corpo caloso, isso vai entrar no diagnóstico diferencial daquelas lesões em bumerangue do corpo caloso, vai aparecer uma porção de coisas nesse sentido. Muito bacana. Bebeto, pode falar um instantinho só? Fala aí. Claro, Laí. Oi, Laí, tudo bem? Maravilhosa, como sempre, sua aula. Você abordou tudo que se sabe. Eu tenho uma pergunta para você. Eu não sei se de repente eu me distraio um pouco aqui, mas quando você falou da lesão do bulbo olfatório, lá você viu que tem uma descrição de microsangramentos também, mesmo persistentes, porque uma coisa que a gente está vendo muito é que a Covid tem muitos fenômenos trombóticos, como você falou. E existe uma possibilidade até de ter microhemorragias assim. Você falou isso, eu bobeei, porque entendeu? Entendi. Você tá perguntando se eu vi microsangramento em bulbo olfatório. Porque a Fátima Aragão publicou 5 casos que ela viu lá em Pernambuco, recentemente, que mostrou exatamente esse hipersinal tardio aí, não por atuação inflamatória do vírus, mas sim por microhemorragias, provável microhemorragias no trato olfatório, entendeu?
Isso é uma coisa que a gente está discutindo muito. E eu estou tendo a oportunidade de participar de um grupo da patologia, da Sociedade Brasileira de Patologia. Isso tem sido muito discutido, o componente trombótico da doença. Entendeu? De repente, essa alteração pode ser isso. Ela conseguiu documentar sangramento na região de bulbo olfatório com neuroimagem, porque ali é uma área próxima do assoalho do crânio, onde é difícil essa susceptibilidade mostrar. Deve ser pela correlação com a patologia, né? Mas é chamando muito atenção aí. que o hipersinal no bulbo olfatório pode ser um sinal de microhemorragia. Entendeu? Eu acho, sabe o que, Alair? Uma coisa que eu tenho visto em alguns pacientes, tem até um médico que trabalha comigo. Ele teve anosmia final de abril, início de maio. Nós estamos em agosto, ele continua com anosmia. Então, pode ser que haja uma degeneração no bulbo olfatório. Eu não sei o quanto disso vai recuperar. Ele ainda se queixa que ele não recuperou o olfato. Então, eu acho que alguns pacientes fazem uma lesão crônica ali, tá? Eu não sei se é por degeneração de fibras, porque a gente vê degeneração de fibra nervosa quando existe neurite, né? Ou qualquer doença neurológica, a fibra pode degenerar, degeneração axonal, degeneração valeriana. Então, ele, por exemplo, persiste com anosmia. Então, alguns casos de anosmia são crônicos, como você está falando, tá? Agora, eu não sei se pode ter sangue ali, pode ser que tenha, mas a gente não consegue documentar por imagem, porque a sequência para sangue dá muito artefato, né, junto ali do bulbo olfatório. Talvez a comprovação de hemorragia ali venha mesmo por patologia. Ok. Olha, excelente, maravilhosa. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Posso fazer uma pergunta? Muito Meu nome é Valéria Magno, eu trabalho dentro da área de cefaleia e me interessei muito por trombose venosa cerebral, porque durante muitos anos, né, quem trabalha com cefaleia, eventualmente se vê trombose venosa cerebral com hipertensão intracraniana. Em alguns casos eu vi, por exemplo, doença de Behçet, né, com lesões orogenitais. E pude encontrar essa, mas não é uma coisa que, pelo visto, agora vai começar a ser muito mais frequente, né? O encontro de trombose TVC, né? A partir daí. O que tem acontecido com a gente hoje em dia, todo paciente que chega com cefaleia, a gente pergunta se testou positivo para COVID ou se teve sintoma de COVID. A gente já fica alerta para a possibilidade da trombose. Mais até do que hipertensão. Eu vi mais trombose venosa do que pseudotumor, do que hipertensão, sinais de hipertensão intracraniana. Eu vi um caso só de hipertensão intracraniana. Isso é muito interessante, que a gente vai começar a compreender muito mais a correlação de doenças autoimunes e as possíveis tromboses cerebrais que deveriam passar ao largo, né? Principalmente porque a fase venosa é mais tardia da arteriografia, então muitas vezes a gente não vai até lá, né? O tal sinal delta da tomografia, isso ficou lá atrás, no passado, né? Hoje delta vazio. De olho no tal do sinal delta. Mas foi um prazer ver a doutora falando, viu? Foi um prazer. Obrigada. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Pode. Eu vou fazer uma pergunta de gente leiga, porque não foi só a médica que assistiu, né? Então a gente que está de fora fica com algumas dúvidas. Esses sintomas todos cerebrais, trombose, infartos, isso persiste depois da cura da doença ou vira alguma sequela? Os pacientes continuam com sequelas? Dependendo da extensão da lesão, o paciente continua com sequela. Por exemplo, esse paciente que fez uma hemorragia parenquimatose extensa, esse foi um paciente que faleceu. Se ele não tivesse falecido, provavelmente ele teria uma sequela. É uma cicatriz, é uma marca que aquela lesão deixou no parênquima. Então, você pode se livrar do vírus, mas ele produziu algumas consequências que podem ser catastróficas e deixarem realmente uma cicatriz no seu encéfalo, naquela área que foi lesada, seja de natureza arterial, seja de natureza venosa, seja por hipóxia. Por exemplo, aquela paciente que trabalha conosco, que fez hipóxia, foi entubada e fez parada, essa moça não acordou ainda.
Então, isso já Nossa. tem mais de um mês, ela está em coma. Então, as consequências para o sistema nervoso central podem ser graves e persistentes, mesmo você já não tendo mais uma infecção ativa pelo vírus. Você ficou com aquela marca, com aquela cicatriz. Por exemplo, a pessoa que perdeu a visão do olho direito porque estava com Covid, a pessoa que perdeu a sensibilidade da perna, isso volta ou fica um pouco... Aquela paciente que perdeu a visão do olho direito fez um infarto Sim. na área da visão. Pode voltar alguma coisa, né? Um pouco pode voltar. Provavelmente não. Porque o infarto, a princípio, é um tecido morto. Ah, isso que eu queria saber. Não tem volta. Muitas vezes não. Depende da extensão da lesão e da plasticidade neuronal, mas muitas vezes fica uma sequela, uma marca, uma cicatriz. Lara, boa noite. Aqui é a Valéria Ramalho, de Macaé, mãe do Camilo. Oi, Eu queria Valéria. saber, tudo bem? Eu queria saber sobre essa criança que fez essa lesão pós esse empiema. Como é que ele evoluiu? Então, esse caso foi um caso... A gente tem uma sessão de neuropediatria toda quinta-feira, né? E aí alguns médicos me pedem para discutir alguns casos. Esse foi um caso que foi trazido para mim para discussão, né? Qual seria a conduta nesse empiema? A gente tinha até neurocirurgião na sessão. Como foi um empiema que não estava respondendo à antibiótico terapia, esse caso veio para discussão para saber se haveria indicação de drenagem cirúrgica, né? Mas a equipe da neurocirurgia que está com a gente na sessão, o Gabriel, né, achou que deveria insistir no tratamento clínico com antibiótico terapia. Essa criança já estava há 20 dias em antibiótico terapia sem apresentar melhora. E eu não sei qual foi o segmento a partir dali, a partir desse momento, mas a discussão na sessão concluiu que não seria, que pelo tamanho daquela coleção infectada, não haveria indicação cirúrgica, né? Então, acredito que tenha sido feito troca de antibiótico, mas eu não tenho o segmento dela após aquele momento, que já era um momento de 20 dias de tratamento. Tá ok, obrigada. Lara? Oi? Aqui é Carolina Funayama, eu sou ex-docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Boa noite. Já aposentada, mas bastante interessada. Gostaria de dar os parabéns para você pela excelente exposição, mas gostaria de perguntar, da sua experiência, você tem visto mais isquemia? Porque os microsangramentos são comuns nas microangiopatias e a gente vê nas próprias isquemias. Eu pergunto isso porque a aspirina parece que é uma possibilidade a mais, além do Clexane, para evitar as tromboses. Existe uma trombose venosa e uma trombose arterial. Exato. Então, seria muito interessante saber da sua experiência sobre isquemia e hemorragia. Pergunta boa, viu, Carolina? O que eu vejo, então? Eu tenho experiência de fazer ressonância de crânio já há muitos anos, é só o que eu faço, né? Neuroimagem, na era pré-coronavírus, em pacientes em uso de anticoagulante, inclusive em uso de aspirina, por outros motivos. Paciente com troca de válvula cardíaca, pacientes em anticoagulação crônica. A anticoagulação crônica, por si só, pode determinar microsangramentos intracranianos iguais aos que a gente vê na coagulação intravascular disseminada pelo coronavírus, iguais aos que a gente vê na hipóxia. Tá? Então, a primeira coisa é essa superposição dos achados de imagem, né? A anticoagulação por si só já dá o padrão de microsangramento, né? Então, a história clínica é muito importante, né? Saber se o paciente já vem em uso crônico de anticoagulante, saber se o paciente é um paciente COVID-19, então a história ajuda. Uma outra coisa referente à sua pergunta, né? Isquemia ou hemorragia? Na minha experiência, que não é grande, né, com esse vírus, é uma doença muito nova, eu vi mais trombose venosa do que infarto arterial, né? Então, o evento venoso, para mim,
foi mais prevalente do que o evento arterial, na minha experiência. Então, é isso. Na comparação entre a trombose venosa e o coágulo arterial, a trombose venosa foi mais prevalente e de duas maneiras, né? Só com cefaleia, sem nenhuma consequência no parênquima, ou com hipertensão intracraniana e consequência catastrófica, como aconteceu naquele paciente de 45 anos de idade. Então, a trombose foi mais prevalente no sistema venoso, para mim, do que no arterial. E o microsangramento, ele é multifatorial. No próprio COVID-19, o microsangramento pode ser pela coagulação intravascular disseminada, pode ser pela hipóxia, né? E pode ser pelo uso de anticoagulante. Então, a gente tem aí 3 fatores rodando juntos, produzindo aquelas bolinhas pretas de hemosiderina no parênquima. Ok, muito obrigada. Nada. Lara, posso falar? Pode? Quem está falando é seu amigo Jofre, aqui da Perinatal Laranjeiras. Oi, Jofre, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, meus parabéns, realmente uma apresentação maravilhosa. Eu queria te perguntar o seguinte, nós temos um bebê aqui que foi um neném prematuro, bastante prematuro, nasceu com 27 semanas, depois foi crescendo, tudo direitinho, e teve uma transmissão horizontal com o COVID, com PCR positivo. O ultrassom cerebral dele não mostra complicações, mas a gente tem as limitações, né, desse exame. Eu queria saber se você acha que vale a pena marcar uma ressonância independente. Ele não teve nenhum sintoma de alteração de coagulação, mas teve uma alteração muito importante no parênquima pulmonar, associada à broncodisplasia, que fez realmente ele ter hipóxia, né? E realmente, então, existe uma preocupação aí que possa ter alguma lesão. Pela própria prematuridade, eu acho que já estaria indicado uma ressonância pré-alta. Mas você acha que vale a pena fazer algum exame de neuroimagem nesse momento? Ele está com quantos dias de vida, Jofre? Agora já está com uma idade já corrigida de 40 semanas, então já tem 3 meses, já está entrando no 3º mês de vida. Entrando no 3º mês. E por conta da prematuridade, ele fez hipóxia? Fez inicialmente sem hemorragia intracraniana, sem sinais de leucomalácia no acompanhamento, e aí teve esse quadro de COVID, entendeu? Então, não teve alteração de coagulação, que ele ficou bem, na realidade ficou bem, só precisou mais aporte de oxigenação, porque realmente o pulmão realmente ficou muito afetado. Ele teve infiltrado pulmonar, então? Sim, bem forte, precisando, inclusive levou a cor pulmonar, ele está fazendo até sildenafil, diurético, né? E ainda está em oxigenoterapia. Eu acho que ele está em oxigênio, ele está dependente de oxigênio. Sim, ainda está com uma concentração em torno de 35% de FiO2 e realmente ainda cansado, né? Realmente com a frequência respiratória alta e com essa alteração pulmonar de microatelectasia, áreas de hiperinsuflação e de microatelectasias, entendeu? Jofre, eu acho que quando ele estiver estável clinicamente, vale a pena uma ressonância do encéfalo com angiorressonância para estudo arterial e venoso, até para você ter um cenário de prognóstico, de como vai evoluir esse bebê, né, para poder passar para os pais, porque ele pode ter feito hipóxia da prematuridade, ele pode ter feito hipóxia porque ele teve um infiltrado pulmonar significativo, ele pode ter feito trombose venosa, né? E você não vai conseguir sintoma numa criança de 40 anos, saber se ele está com dor de cabeça, nada disso. E a trombose, ela acontece, inclusive, no paciente que tem pouca sintomatologia clínica respiratória, né? E nele que teve bastante quadro respiratório, dependente de oxigênio ainda, quando ele estabilizar, eu acho que um exame de baseline, de ressonância magnética, com estudo arterial e venoso, está totalmente indicado para essa criança. Ok, muito obrigado. Eu estava realmente achando isso. Então, a gente vai tentar marcar com você, tá? Ok, obrigada. Muito obrigado, viu? Larinha, Oi? queria te parabenizar por essa palestra e a gente fica muito orgulhoso de você, que é uma pessoa muito esforçada, muito estudiosa, cercada de amigos e grandes professores. Eu fico muito feliz por isso. Quero te dar os parabéns
como seu pai, quero te dar os parabéns. Cláudia está aqui do lado também assistindo, assistiu uma parte pelo celular, e o resto agora. E pedir desculpa a você que eu vou ter que sair, que eu tenho outra live do pessoal do hospital. Tá bom, obrigada, pai. Obrigada. Doutora Delma, muito obrigado. E o senhor também está de parabéns pela filha, que você viu que ela brilhou. Muito obrigado Sempre. pelo carinho do senhor com ela. Ah, que isso. Prazer. Obrigado. Lara, então... Sou eu, Wilton. Queria te dar os parabéns. Você conseguiu que eu assistisse uma aula de neuroradiologia inteira. As imagens lindíssimas, as saudades de você, do Bebeto, das pessoas que estão aí. Bebeto, querido, muitas saudades de você também. Realmente. Vou desejar uma felicidade, agradecer e dar um beijo para vocês, tá bom? Obrigada, Wilton. Muito obrigada. Então, Lara, muito obrigado e parabéns. Me ajudou bastante. Muito obrigada, Bebeto. E volte sempre. Vai voltar sempre. Obrigada por que assistiram, viu, pela presença. Ok. Tchau, Parabéns. gente. Parabéns. Está encerrada a sessão, gente. Muito obrigado, Lara. Tchau. Obrigada a vocês.